Começa agora o programa Checkmate, temporada Que Resenha é Essa? Uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. Nesta temporada, comemoramos os 60 anos do Departamento de Comunicação Social da Universidade e os 50 anos da TVU. Por isso, a cada programa, um apresentador que já passou pelo Checkmate vai conduzir as entrevistas. Hoje, quem vai apresentar o Checkmate é Ranieri Souza. Ele é formado em jornalismo pela UFRN. Desde 2013 é servidor da universidade e atualmente é editor de texto e diretor substituto da TVU. Ranieri apresentou o programa em 2019. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Stephanie. É um prazer e uma honra para mim, como aluno da UFRN, como servidor da TVU, estar aqui nessa temporada comemorativa do Checkmate. Vamos então saber quem será o nosso convidado de hoje. Rafael Duarte nasceu em Brasília e mora em Natal desde 1998. É graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, foi estagiário da TV Universitária e já passou pelas redações do Diário de Natal, Tribuna do Norte e Novo Jornal, além de trabalhos em assessorias de comunicação. Após anos trabalhando com jornalismo tradicional, Rafael decidiu fundar a primeira agência de jornalismo independente potiguar, a Saiba Mais. A agência foi fundada em 2017. Como jornalista independente, ele procura identificar problemas e cobrar do poder público uma solução. Mas o principal objetivo com o Saiba Mais é dar visibilidade e amplificar a voz da sociedade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Checkmate, o jornalista e escritor Rafael Duarte. Prazer é meu, agradeço demais estar aqui de volta na UFRN, minha casa, sou estudante daqui, filho dessa universidade. É um prazer conversar aqui com esse programa, com vocês e tal. Estou à disposição. Bom, e para me ajudar aqui nessa entrevista, teremos a participação de 4 alunas de comunicação social. Estão aqui Stephanie Souza, do curso de jornalismo, Cecília Calaça, que também faz jornalismo, Gessiane Bezerra e Bruna Araújo, as duas também integram o curso de jornalismo da UFRN. Rafael, a gente já começa essa temporada aqui, claro que todo jornalista, você trabalhou muitos anos como repórter também, jornais impressos, online também, como escritor. Sempre a gente tem algum caos, né, de redação, de alguma matéria. Queria que a gente começasse esse programa com você contando algumas dessas histórias de jornalista que a gente conta, assim, em mesa de bar, para alguns colegas, para falar um pouco da nossa profissão. Podia ter avisado, né, antes e tal, para lembrar. Não, mas eu estava até conversando com o Edilson, uma das histórias mais legais que eu tenho é daqui da TVU, inclusive. Eu tinha sido promovido, vamos dizer assim, à bancada do TVU Esporte. Eu era repórter e tinha 2 grandes professores meus até hoje, um infelizmente não está mais com a gente, que é o Lupécio Luiz, e outro continua, acho que está aposentado hoje, que é o Fernando Amaral. E a gente era campeonato estadual, né, América, ABC e tal, e o América perdeu, acho que o primeiro jogo do Açu, lá em Açu, de 3-0, e aí segunda-feira o programa ao vivo, 7 horas da noite, e Lupécio vinha com os prognósticos, né, e aí Rafael, Fernando, como é que vai ser, será que o América consegue reverter isso aí? A gente de jeito nenhum, 3-0, Açu já levou essa e tal, não sei o quê. O América no domingo seguinte reverteu a situação e ia para a semifinal contra o São Gonçalo. São Gonçalo tinha um time aqui. E aí o telefone, quando a gente errava o prognóstico, o telefone pulava, assim, os torcedores querendo bater na gente, esmagar a gente. Aí 2 jogos também contra o São Gonçalo, o América perdeu o primeiro. Aí na segunda-feira, perdeu no domingo, na segunda-feira, o Lupécio, e aí, Rafa, e aí, Fernando, América, não sei o quê, o ABC já está na final, e a América? Não, a América agora, infelizmente, conseguiu passar do Açu e tal, mas dessa vez não consegue não. O América no domingo seguinte reverteu uma goleada também, quando todo mundo parecia impossível, e eu virei pro Fernando, o que a gente vai fazer? A gente chegou aqui segunda à tarde, aí, não, na verdade eu tinha ligado para ele, não sei, a gente tem que inventar alguma coisa. Aí eu estava em casa, aí falei, não, vou fazer alguma presepada, assim. Aí peguei os colares da minha mãe, todos que ela tinha guardado e tal.
Aí cheguei aqui, a Marinalva era maquiadora, aí pedi para ela colocar um turbante na minha cabeça e tal. Aí quando foi ao vivo, eu fiz uma plaquinha dizendo que era o vidente desempregado e tal, porque tinha que arrumar alguma coisa para fazer, para a torcida do América não vir com tudo e tal. E aí quando Lupécio no meio, eu à esquerda, o Fernando à direita e tal, aí Lupécio abriu o programa dizendo, olha, vocês viram que o América conseguiu ir para a final contra o ABC e tal, e a gente tem aqui dois comentaristas aqui para falar com a gente, um deles muito novo, inclusive, que está estreando agora, não sei o quê. Aí abriu a câmera e aí eu estava de turbante com um colar e uma plaquinha escrito vidente desempregado e fiz um texto rápido dizendo, olha, em razão dos últimos acontecimentos, eu peço demissão da função de vidente aqui do TV O Esporte. Aí Edilson começou a rir, Rodivan começou a rir, todos os câmeras e tal, ninguém, Lupécio, Fernando e tal, ficou um tempo todo mundo rindo e a torcida do América caiu também na brincadeira e tal e não esculhambou a gente como deveria. Eu, se fosse americano, inclusive, esculhambaria o repórter que fez. Então, esse é um dos engraçadíssimos aqui da TVU, fez um sucesso na época. Queria só registrar que Rodivan e Edilson estão aqui, servidores da TVU, acompanhando essa entrevista com Rafael Duarte, estão relembrando também aí esse caos que ele contou. Agora eu passo a bola para Bruna Araújo, estudante de comunicação, que vai fazer a próxima pergunta. Então, o que levou você a atuar com jornalismo independente? E você poderia contar pra gente um pouquinho do Saiba Mais? A agência Saiba Mais que completa 5 anos agora, em 2017, dia 31 de agosto. Obrigado pela pergunta. Eu sou filho, enfim, da TVU, aqui da universidade, trabalhei no Diário de Natal, trabalhei na Tribuna do Norte, depois fui trabalhar com jornalismo sindical, voltei para o Diário, aí recebi um convite para trabalhar no Novo Jornal. E nesse período, se você pegar os 3 jornais impressos que eu citei aqui, o Diário, a Tribuna e o Novo Jornal, 2 desses 3 já não existem mais, né? Eles foram extintos, acabaram, por um motivo muito semelhante à questão econômica. Há uma crise, não se fala muito numa crise do jornalismo hoje, eu não concordo com isso. Existe uma crise, sim, do modelo de negócio, do modelo que sustenta o jornalismo, né? Tanto que, se você pega... Eu fiz uma pesquisa rápida há um tempo, de 2009 a 2019, 10 jornais aqui, 10 veículos de comunicação aqui no estado da gente fecharam. Alguns, inclusive, que já nasceram digitais, né? E como é o caso do Portal no Ar, por exemplo, que também já não existe mais e nasceu nesse período. Então, assim, ou a gente se reinventa, né, nós jornalistas e tal, trabalhadores da comunicação, ou a gente vai ficar na mão ali de empresários que exploram a mão de obra da gente, nós ganhando pouco e, enfim, eles lucrando muito, né? Se você pegar o modelo de jornalismo aqui e em outros lugares também é isso. Eu, quando chego aqui em Natal, eu sou de Brasília, quando eu chego aqui em 98, eu fico impressionado, assim, eu na verdade não fazia jornalismo ainda estava tentando a faculdade, todas as TVs aqui eram loteadas, né, por políticos, né? Se você pegava, na minha época, em 98, você vê, a Globo era dos Alves, o SBT, né, a Ponta Negra era do Carlos Alberto, senador, eram sempre identificadas com políticos. A Tropical do Zé Agripino, a Band, na época, Geraldo Mello, era Potengi. Então, havia sempre uma relação, né, com algum político, algum grande empresário e tal. Bom, eu fui estagiário e repórter desses veículos que eu te falei. E aí, eu começo a perceber também que um direcionamento na pauta que eu não concordava, sabe? Por exemplo, você cobriu uma manifestação de estudantes que lutam para reduzir a passagem, a tarifa de ônibus. E aí sempre vinha uma observação na minha pauta. Preste atenção no engarrafamento que aquela manifestação vai provocar, porque eles não podem ferir o direito de ir e vir da população. E aí eu fui, enfim, como tinha que fazer a pauta e tal, mas aí eu fui percebendo que quando o empresário ele reajusta, ele aumenta a passagem
em 30 centavos, por exemplo, um trabalhador que tem que pegar 2, 3 ônibus para ir e voltar para casa, do trabalho para casa, ele vai ter um impacto no orçamento dele muito grande, que a classe média muitas vezes não sente. Será que quando o cara aumenta a passagem, ele não está prejudicando o direito de ir e vir de muito mais gente do que aquele engarrafamento de 2 quilômetros, sei lá, que o jornal pedia para que eu focasse e desse mais ênfase? E aí isso foi me chamando a atenção e tal, enfim, aí os problemas de redação, de falta de estrutura e tal. E aí em 2017, em 2013 tem as jornadas de junho, eu não posso falar que a Saiba Mais ela é um desejo só meu, assim, uma coisa individual, né? Um ponto fora da curva, ela faz parte de um processo, aquelas jornadas de junho de 2013, que começam, inclusive, estudos que dizem que começou aqui com aquela revolta do busão, não sei se vocês lembram. Aquilo ali leva também, entre todas as consequências que a gente sabe, outras que a gente ainda está estudando, o aparecimento de diversos veículos de comunicação e que trabalham com mídia ativismo também. O Mídia Ninja, por exemplo, ele nasce em 2011, mas ele cresce ali e ele ganha uma projeção nacional e até internacional em 2013 naquelas jornadas. Em 2015 nasce o Jornalistas Livres, também com essa pegada, e uma infinidade de outros veículos independentes, alguns muito nichados, assim, outros que trabalham só com mulheres, com pautas femininas, outros com pautas raciais, outros como o Amazônia Real, por exemplo, que só cobre ali os povos indígenas, né, os povos da Amazônia. E em 2017 eu me junto com 3 colegas, 3 amigos, Iano Flávio, que também passou um tempão aqui na TVU, Vladimir Alexandre, fotógrafo, e Dani Boy, que é publicitário, e a gente vamos fundar um veículo e tal. Na verdade, só eu saio eu trabalhava na Secretaria de Planejamento do Estado, eu peço demissão, eles tinham empregos, né, que não podiam sair, então eu me dedico 100% a esse projeto. E na primeira reunião, só para matar essa resposta, na primeira reunião, e o próprio Iano, ele pergunta assim, por que a gente vai existir? Qual é a missão da Saiba Mais? Por que nós precisamos, né, fazer um veículo de comunicação e por que ele tem que existir e tal. E aí eu faço essa pergunta, na verdade, e Iano vem com a resposta que eu acho que resume muito bem o que é a agência Saiba Mais. É para dar visibilidade a essas narrativas silenciadas da sociedade, sabe? É o cara, quando você vai para uma manifestação, eu não quero saber do engarrafamento. Até porque manifestação é para causar algum tipo de protesto mesmo. Senão, não era protesto. Então, é para dar visibilidade àquele trabalhador, àquele estudante, às pessoas em situação de rua que tem voz, mas não tem quem amplifique aquilo, às pessoas que lutam por moradia digna, que é um problema que a pandemia só mostrou o quanto é grave na nossa sociedade, indígena, enfim, diversas pautas de minorias sociais que têm voz. Às vezes a gente cai naquela de, vamos dar voz a essas pessoas. Não, eles têm voz, ele não tem veículo que amplifique isso. Então, mais ou menos, essa foi a ideia e tal da gente fundar e tá aí 5 anos aí levando e fazendo esse trabalho aí bacana. Rafael, muito se fala, né? A gente discute muito desde a faculdade da história do jornalismo imparcial. Eu queria saber de você se isso existe e, como pertencente à agência Saiba Mais, como você responde a quem diz que, por outro lado, a Saiba Mais também é um veículo, um portal lá com a vertente de esquerda e por isso vocês têm essas pautas progressistas e, consequentemente, também não fazem jornalismo imparcial. Como responder essas críticas? Não existe imparcialidade em lugar nenhum, ainda mais no jornalismo. E quando falam que a gente é um veículo de esquerda, eu acho que eles estão certíssimos, nós somos um veículo de esquerda sim. E eu acho que no jornalismo você tem que ter 2 coisas, honestidade e transparência, né? Você já trabalhou em veículos assim, eu já trabalhei também na minha trajetória em veículos que tinham linhas ideológicas definidas, mas não diziam para o leitor, tentavam esconder de alguma forma isso do leitor. A gente não, a gente diz o que nós somos progressistas, somos de esquerda. Agora, a gente faz jornalismo, né?
A gente não é porque nós somos de esquerda ou de direita ou, sei lá, homem, mulher, sei lá, o que, branco, preto, que a gente vai distorcer a informação. Não, nós somos jornalistas profissionais, cursamos faculdade e temos a exata noção e a importância do papel do jornalismo na sociedade. Então, o que a gente faz é jornalismo e modéstia à parte, de qualidade. A próxima pergunta, quem vai fazer é Cecília Calaça. Rafael, hoje em dia o jornalismo independente tem ganhado muita força e espaço e várias iniciativas. Você se inspira em alguma delas? Em várias. A primeira grande inspiração do Saiba Mais, da Saiba Mais, foi a agência pública de São Paulo, uma agência de reportagem também, mas que faz, e muito bem por sinal, um jornalismo muito aprofundado, com grandes reportagens. Eles não fazem o que a gente queria muito, eu quando tive a ideia do Saiba Mais, queria muito trazer um pouco da pública para cá. Ou seja, reportagens mais aprofundadas, mais tempo para você escrever, para apurar, que é o que o jornalista apaixonado pela profissão adora fazer, né? Ter tempo para isso. A gente não conseguiu ainda, porque a gente ainda é um pouco escravo das hard news, né? Vamos dizer assim, aquele jornalismo diário, aquelas notícias e tal, porque a gente entendeu que a cidade nesse momento e para o formato que a gente tinha e a demanda que a gente tem, precisa desse jornalismo mais ali no corrido e tal, com as notícias saindo, e a gente dando essa visão que a gente dá também das notícias, né? Mas tem a pública, o Alma Preta é uma né, que faz um jornalismo também mais ligado a um recorte muito interessante do racismo estrutural, Asmina, que é um jornalismo voltado para pautas femininas, Jornalistas Livres, que a gente tem uma parceria muito, muito bacana também com eles lá em São Paulo, mas hoje está mais ligado naquele que eu te falei no início, mídia ativismo, mas o Marco Zero Conteúdo de Recife, que é um parceiraço, irmão, hoje inclusive publicaram uma reportagem nossa, a gente tem parcerias com o Eco Nordeste, que faz um jornalismo mais ligado ao meio ambiente. Então, como eu falei ali no início, na pergunta anterior, na resposta anterior, o jornalismo hoje, principalmente o independente, ele é muito nichado, assim, muito focado em determinadas demandas. A gente é mais aberto, a gente é claro e transparente quando a gente diz, olha, a linha da gente é a defesa da democracia, dos direitos humanos, das liberdades individuais, do direito à informação. E é nessa linha, e a gente vai, até porque não existe um modelo, sabe? O Brasil é muito diverso e o jornalismo também. Dá para você fazer jornalismo de diversas maneiras. Não existe um padrão, como se convencionou num passado recente, o padrão Globo de jornalismo. Existem vários tipos de jornalismo. Agora, jornalismo. Matéria apurada, checada e divulgada como tem que ser. O papo está muito bom, mas a gente precisa fazer um rápido intervalo. Continue com a gente. O Checkmate volta já. Estamos de volta com o jornalista, editor do portal Saiba Mais e escritor Rafael Duarte. Rafael, eu queria que você falasse, já iniciando esse segundo bloco, do seu lado escritor também. Você escreveu uma biografia muito importante de um grande artista, a gente pode dizer um popstar aqui do Rio Grande do Norte, que ganhou o país, que foi Carlos Alexandre. Como é que foi esse trabalho? Então, eu fui contratado para fazer a biografia do Carlos Alexandre. É um projeto que o editor da Caravela, José Corrêa Torres, colocou na lei, né, na lei de Maranhão, e aprovou. E eram 4 biografias, né? Foram biografados Nilton Navarro, que a Sheila Azevedo fez, Homero Homem, que Alexis Peixoto escreveu, e do teatro, que eu agora não me recordo o nome, desculpa, fugiu, Luana Ferreira, daqui a pouco eu lembro, fez. E aí me chamaram para fazer a do Carlos Alexandre, e foi um presentaço, um presente enorme para mim, que não conhecia ele só da música que você conheceu também, que é Feiticeira, e quando ele me mostrou, inclusive, quando ele sugeriu, o Zé Corrêa sugeriu o nome do Carlos Alexandre, eu até perguntei, mas ele é daqui? Ele é daqui e tal, então eu não tinha muita informação sobre ele, como boa parte das pessoas, né, daqui de Natal, do Rio Grande do Norte, tanto que ele faz mais sucesso
em Recife, nem em Pernambuco, isso eu pude constatar, do que aqui, principalmente no auge da carreira dele. E, enfim, foi um presente porque ele foi, como você falou, um popstar na época, né? A gente está falando de 1980, a carreira dele foi de 78 até 89, quando ele morre num trágico acidente com 31 anos de idade, e vendeu mais de 2 milhões de discos. Não tinha internet na época, não tinha Spotify, então era disco que ele vendia mesmo, os LPs, né, na época. E pude entrevistar, enfim, grandes nomes da música também, como o próprio Aguinaldo Timóteo, estava te falando aqui nos bastidores. Aguinaldo, ele me disse que Carlos Alexandre, para ele foi o primeiro artista do Brasil, do Norte e Nordeste, a fazer sucesso lá no Sul, né, no Sul do país, no Sudeste, sem sair de casa. Porque ele nunca saiu. Na verdade, no final do último ano, os 2 últimos anos, ele comprou uma casa na Zona Norte, em Igapó, se eu não me engano. Mas ele sempre morou na Cidade da Esperança. Ele tinha essa identidade, né, com a Cidade da Esperança. Isso depois que ele veio de uma família adotiva e tal, e se estabeleceu aqui na Cidade da Esperança. Então, é muito interessante a história dele, muito sofrida também, mas muito bonita, né, a trajetória que ele conseguiu trilhar aí. Ganhou 11 discos de ouro, né, um de platina, vendeu horrores, né, e fez muito sucesso. Aqueles programas de auditório do Chacrinha, Raul Gil e tal, ele deitou e rolou, era habituê dali. Maravilha. Vamos seguir com a nossa entrevista. Agora a pergunta é da Gessiane Bezerra. Rafael, os direitos humanos são importantes para a manutenção da democracia e também para a liberdade de imprensa. Atualmente, no jornalismo brasileiro, existe um incentivo para essa pauta? Olha, tá melhorando, assim. Eu acho que isso tem partido muito dos veículos e acho que está sendo impulsionado e instigado, né, muito pelos veículos de mídia independente mesmo, que tem essa pauta, né, essa pauta como o Norte, como a gente, como o Marco Zero, como a Pública, esses veículos que eu citei aqui. Durante muito tempo, essa pauta ela foi invisibilizada, né, na imprensa corporativa, né? Eu não gosto de chamar a grande imprensa, que parece que a nossa é a pequena imprensa e não é. A gente tem feito um barulho danado. Nós e outros veículos, Brasil afora aí. Mas, quando você fala com relação a direitos humanos, eu tenho para mim a liberdade de expressão, por exemplo. Uma das instituições que mais ataca a liberdade de expressão, se a gente for ver, né, pegar ali, é a imprensa corporativa. São os jornais que a gente conhece, a imprensa tradicional, porque ela nega a voz, né? Por exemplo, o MST, por exemplo, um dos maiores movimentos sociais da América Latina, que produz horrores de alimentos, né? Na pandemia está mais que comprovado quanto o MST sustentou famílias e mais famílias carentes que não tinham comida. E como é que o MST é tratado por essas mídias, né? Por essa imprensa? É um bando de vagabundo, um movimento delinquente, são criminosos e tal. O movimento do MTST, né? Um dos vários movimentos de luta por moradia de São Paulo e tal. Quando se fala do Boulos, por exemplo, o Guilherme Boulos, é só para tratar como um invasor e tal. E não é isso. Se você for pegar direito, né, como esses movimentos se organizam, obviamente não são todos e cabe ali, mas as exceções é que essa dita imprensa, né, a imprensa corporativa pega para falar de uma maneira geral e para criminalizar esses movimentos. Então, mas isso tem melhorado. Tem melhorado, mas muito por conta do incentivo e da pressão dessas mídias independentes, menores, mas que fazem um barulho enorme, especialmente na internet. A internet dá esse campo ainda, né, que não seja o campo mais democrático do mundo, né, mas a internet ela propicia que o Saiba Mais exista, por exemplo, né. Se fosse só do papel, só de papel caro, a gente não ia ter condição, não ia ter dinheiro para existir. Ainda falando sobre a Saiba Mais, esses 5 anos que você falou que a agência está completando, ao longo desse período você de alguma forma sofreu algum tipo de ameaça? Já teve alguma vez que o trabalho da agência
foi para o campo da violência, para algum tipo de ameaça mesmo? Física não. A gente recebe uma ameaça ou outra, enfim, nas redes sociais isso aí virou, né, a gente não devia, mas até naturaliza esse tipo de coisa. Mas a gente sofreu alguns processos, hoje está respondendo pelo menos acho que 3 processos, ganhamos 2 já, esses processos é sempre assim, pela censura, pela via da censura, né? Já manda a gente tirar a matéria do ar, e isso a gente não aceita. E, enfim, ganhamos um do ex-reitor, interventor do IFRN, teve um professor do IF também que apareceu com uma suástica e a gente fez uma matéria e ele está processando a gente também. Enfim, tem uma outra empresa também processando, enfim, mas isso vai ter e a gente sabe, tem um advogado que a gente dá trabalho para ele e tal, e vamos levando. Ainda não perdemos, mas vamos esperando aí. É isso. A próxima pergunta quem vai fazer é Stephanie Souza. Rafael, você foi um dos jornalistas que fizeram parte da TV Universitária durante a graduação. Como você enxerga a importância dessa experiência na sua carreira profissional? Muito grande, né? É uma escola, assim, não tem outro nome. É uma extensão do que era a faculdade, assim, né? Eu comecei num projeto de extensão, inclusive, chamado Clipe Ciência. Fui convidado por um colega, que inclusive acho que trabalha na produção aqui, Matheus Cirne, vocês devem conhecer. Ele me chamou para fazer que era um programinha de 5 minutos para falar de ciência aqui na universidade. Eu aprendi demais, né? Os primeiros passos ali no audiovisual, muito como produzir, né? Ali o básico do básico mesmo e tal, e a gente editava e tal, e via o produto no ar, muito bacana. E falar de ciência, enfim, se lá já era importante, imagine hoje. E depois eu consegui uma vaga no TV Esporte, que eu contei um pouquinho aqui na abertura, que foi uma escola também enorme, trabalhar com 2 figuras que eu amo de paixão, que é o Lupécio, que não está mais aqui com a gente, infelizmente, já partiu, mas que era uma figura maravilhosa, e Fernando Amaral, que é um grande professor também e tal, ainda ensina. Faz tempo que eu não vejo, mas foi, enfim, aprender, né? Porque as pessoas aqui, eu notava, imagino que seja mesmo, vendo o Rodivan aí, Edilson aqui daquela época e tal, muito bom revê-los. Mas, por exemplo, nessa não vou chamar de parceria, mas nesses momentos com o Fernando, não é só o ensino técnico, é isso que eu quero falar, sabe? É assim, é humano mesmo e tal, preocupado com a gente, como é que a gente vai sair daqui como profissional, né? De estudante como profissional, espaço no mercado, dizer, olha, não é assim, calma e tal. E no caso dessa experiência no TV Esporte, liberdade. Eu tive liberdade para fazer minhas trapalhadas, para errar muito, que eu acho que isso é o que a TVU permite a gente fazer aqui, né? Ninguém aqui é profissional ainda, vai sair. Eu aprendi muito com a falta de estrutura aqui que tinha, agora está bem melhor e tal, mas a gente brigava na época muito para esse DECOM, não existia DECOM ainda e tal, as aulas da gente eram no setor 5, né, junto com outros cursos e tal, mas a gente sonhava, né, os estudantes, os professores também sonhavam com um centro, né, um departamento de comunicação que pudesse também servir. Mas enfim, aí já estou misturando tudo, mas é isso, assim, uma escola enorme, só tenho a agradecer demais, e estar aqui é um privilégio, fica voltando um filme e tal, imagino que o Ranieri sinta mais ou menos isso também, né? Isso você misturou, mas fez certo, porque essa temporada é para a gente celebrar os 60 anos do DECOM e os 50 anos da TVU. Então, no fim das contas, tá tudo certo. O nosso programa já vai encerrando por aqui, o Checkmate, que nessa temporada está sendo chamado de Que Resenha é Essa? Agradecendo, claro, muito a participação do jornalista, editor, escritor Rafael Duarte. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, todo mundo. Espero que vocês brilhem aonde vocês quiserem, cheguem. Sonhos de vocês levem a muito longe, assim. Porque eu estava falando outro dia, só para fechar aqui, outro dia com uma turma de estudantes, se eu hoje, assim, a universidade ela não ensina a gente a ser diretor, a ser empreendedor, a ser dono de nada, era só trabalhar para os outros no meu tempo.
hoje já é um pouco diferente. Então, se eu hoje coordeno uma empresa, ainda que pequena, mas que está empregando gente, está fazendo jornalismo, aquele que a gente sempre queria fazer na faculdade, qualquer um de vocês tem condição de fazer. Então, sonhem mesmo e o céu é o limite. Acho que é esse o recado final. É isso aí, bela mensagem. Agradecer ao Rafael, tenho que agradecer também as minhas colegas já aqui de profissão, as estudantes que contribuíram na produção, realização e transmediação, também todo o pessoal que está por trás das câmeras. Até o próximo programa Checkmate, muito obrigado pela companhia, até mais.